Carlos Miguel de volta ao Corinthians, Malcom sendo contratado e patrocínio multimilionário, tudo isso e muito mais você acompanha aqui em nosso canal. Se você chegou agora, sejam todos muito bem-vindos, peço que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e coloque na opção todas. Então muito obrigado e bora direto para as notícias, que hoje tem notícias muito importantes referentes ao Corinthians. Começando com a primeira notícia, bom, o Corinthians foi pego de surpresa nesta quinta-feira, e sexta-feira, com a informação que Carlos Miguel deseja retornar à equipe na próxima janela de transferências e que ele no ano passado deixou o timão de maneira conturbada para rumar à Europa. Na ocasião, o goleiro deixou o clube de Itaquera após ser escolhido para substituir o Cássio. Além disso, ele acabou deixando o Corinthians e foi transferido para o North Forest, isso mesmo. Todavia, desde então, Carlos Miguel não conseguiu seu sucesso esperado na Europa e disputou apenas 3 jogos pela equipe da Premier League. Ele, inclusive, chegou a falhar em um dos jogos da Copa da Inglaterra e foi também muito comentado pela Fiel. Agora, em meio a toda essa situação complicada, o jogador, no caso, pode estar voltando para o Corinthians. Segundo informações do ídolo do Corinthians, Marcelinho Carioca, afirma que o goleiro está arrependido de deixar o Corinthians e ele, inclusive, deseja voltar para o Corinthians e fazer as pazes com, no caso, o torcedor alvinegro. Vale ressaltar que a situação dele divide diversas opiniões entre a Fiel, isso porque para muitos ele, no caso, seria muito inválido com a sua chegada, até porque tem o Hugo Souza, que é titular absoluto no Corinthians, e claro, a questão também do atleta ter deixado o Corinthians de mão atadas quando o Corinthians mais precisou. Então, vou pedindo para você, torcedor do Timão, que coloca aqui embaixo nos comentários antes de passar para a próxima notícia. Você acha que seria bom a volta do Carlos Miguel? Você acha que não, pelo fato deles ter deixado, no caso, o Corinthians aí de mão atadas quando mais precisou? Deixe tudo aqui embaixo nos comentários. Agora, vamos estar passando com a notícia de um grande patrocínio que pode estar chegando no Corinthians. Bom, no ano de 2025, todos nós sabemos que a dívida do Corinthians aumentou de 600 para 800 milhões de reais no ano e deixou o Corinthians com a dívida de mais de 2 bilhões de reais. O Corinthians atualmente chega a ter uma dívida de 2,5 bilhões de reais para ser paga. Com tudo isso, o Corinthians vem se movimentando dentro do mercado para poder trazer patrocinadores e apoiadores do Corinthians para dividir, então, no caso, essa questão e, obviamente, ser ajudado a pagar sua conta. Sabemos que o Corinthians tem muitas contas de atraso de jogadores, também a questão do estádio, que sempre vem aumentando mais ainda, e fora também esse grande salário e grandes contratações que o Corinthians fez e gastou aí em meio a todas essas questões. Segundo as informações que vem saindo, é que nos últimos dias o Corinthians estaria conversando com um grande patrocinador para estar fechando um grande patrocínio. Segundo as informações, no caso, um patrocínio aí de mais de 200 milhões de reais que pode estar ajudando o Corinthians a estar quitando, no mínimo, um pouquinho das suas dívidas que vem, no caso, tendo nos últimos anos. Segundo as informações que também saiu, que o agente do Corinthians já está conversando com esse grande patrocinador e que poderia ser uma casa de aposta. Isso mesmo, o Corinthians já tem uma casa de aposta e poderia estar sendo outra. Tudo que indica é que seria a Betano. Segundo as informações recentemente que saiu também no Jorge Nicola, ele diz que o Corinthians aí pode estar tendo um novo patrocínio e esse patrocínio poderia ser a Betano. Então o Corinthians está se movimentando dentro do mercado da bola e está tentando fazer de tudo para conseguir fechar as suas contas e tentar no mínimo quitar algumas dívidas que são muito importantes ao clube. Então o Corinthians nas próximas semanas vai estar negociando ainda e provavelmente pode estar anunciando um grande patrocínio para poder então estar quitando um pouco as suas dívidas. Vale ressaltar que o Corinthians passa pelo momento muito ruim, até 12 a 18 pessoas que trabalhavam dentro do clube, desde
no caso da questão da equipe de marketing, até o presidente que pode estar saindo do clube e se afastando por essas questões que vem saindo, né, de uma impeachment ou até mesmo o processo que ele está tendo referente dentro da justiça por conta lá do patrocínio no caso, VBET e outras situações também de dívida dentro do Corinthians. Está acontecendo muitas coisas e o Corinthians vai precisar mudar um pouco as suas questões para poder então viabilizar aí algumas coisas que é muito necessário no clube. Então o Corinthians passa a negociar sim com outras empresas e pode anunciar um grande patrocínio ainda este mês para você, torcedor, para o Corinthians, para o bem, né, da instituição Corinthians. Então, vou pedindo para vocês, torcedores do Timão, que coloquem aqui embaixo nos comentários. Você acha que chegando um patrocínio dá para quitar algumas dívidas e também dar um respiro ao Corinthians? Ou você acha que a situação do Corinthians é muito ainda mais pior e que vai precisar de muitas e muitas coisas para mudar essas questões do clube? Deixa aqui embaixo nos comentários. Agora, vamos estar passando também, fiel, com uma notícia super importante de um jogador que estaria vindo para o Corinthians de volta. Bom, o Corinthians segue muito atento dentro do mercado da bola para fazer algumas contratações. Após a chegada do técnico Dorival Júnior, o treinador já vem conversando com a diretoria do Corinthians para fazer algumas contratações. Dentro dessas contratações, o técnico, após chegar no Corinthians, visa ainda contratar um zagueiro, um lateral, um meio-campo, um ponta e mais um centroavante. E notícias que vem saindo é que o Corinthians já deu, né, então aí o passo, né, e uma resposta muito positiva para o Dorival para poder ir atrás de alguns atletas e obviamente estar contatando o Corinthians para fazer as contratações. Visando a temporada de 2025, o Corinthians ainda tem a Copa do Brasil pela frente, né? Tem também a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro, que tem 38 rodadas para ser disputadas dentro do ano de 2025. Então todos nós sabemos que o Corinthians tem grandes campeonatos e muitos jogos para ser disputado e precisa sim não só de um elenco que seria titular e claro também ótimos reservas para poder então estar atuando, né, ao longo desse ano. Segundo as informações que vem saindo é que o Corinthians já teria em suas mãos um atacante para estar contratando e obviamente querer, no caso, estar contratando. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. E é um jogador velho conhecido da torcida alvinegra. Estamos falando do atacante Malcom, que atualmente se encontra na Arábia Saudita jogando pelo Al Hilal. Todos nós sabemos, né, que esses jogadores quando vai para a Arábia Saudita é para ganhar bastante dinheiro porque os clubes pagam muito. Segundo as informações que saem, é que no caso, Malcom gostaria de retornar ao futebol brasileiro para poder ganhar grandes títulos e também estar disputando grandes campeonatos com o seu grande futebol que ele vem demonstrando lá na Arábia Saudita. Segundo as informações, é que talvez ele não vai fazer mais parte do clube, isso mesmo, ou que ele ficaria um pouco de lado e isso ajudaria muito para ele voltar ao futebol brasileiro e retornar para a equipe do Corinthians. Vale ressaltar que vai ter o Mundial de Clubes e o Al Hilal vai estar jogando. Com isso, abre o mercado da bola para esses clubes fazer outras contratações para poder disputar esse campeonato. Segundo as informações que vem saindo, é que o Al Hilal está se preparando para essa janela abrir para contratar grandes jogadores para disputar o campeonato do Mundial de Clubes e o Malcom ficaria um pouco mais fora, até porque o clube vai contratar jogadores da Europa. Então, são jogadores muito fortes e jogadores que vão estar colocando o Malcom, infelizmente, aí de lado. Então, o Malcom já estaria vendo alguns clubes para ele poder ser emprestado e notícias que vem saindo é que após ter, né, essas notícias e tudo mais, o Corinthians estaria negociando, no caso, com o Al Hilal e também com o atleta para poder contratar o atleta por empréstimo. Vale ressaltar que o contrato dele com o Al Hilal vai até o dia 30/6/2027. Então ele tem mais ou menos mais um ano e meio para estar atuando na equipe. Então o Corinthians estaria abrindo conversas com o Malcom, com o staff do jogador e com o Al Hilal para poder contratar o jogador por empréstimo. Sem muito espaço dentro do Al Hilal, né, que ele não vai ter em breve, ele já estaria se precavendo e, claro, também buscando outros campeonatos, outros times para estar jogando. Vale ressaltar que essa temporada ele jogou bastante até que no Campeonato Saudita. Foi 26 jogos, 8 gols e 7 assistências. E já na Champions,
elite, né, que seria ali, no caso, uma Champions Asiática, ele estaria ali com 11 jogos, 3 gols e 6 assistências, que seria até que um número até que muito bom. Segundo as informações, é que ele quer retornar ao futebol brasileiro. A equipe que revelou o clube, que revelou o jogador, no caso, desculpe, foi o Corinthians, e tudo isso ajudaria para ele estar voltando a retornar ao futebol brasileiro e, claro, no Timão. Então vou pedindo a vocês, torcedores do Timão, que coloquem aqui embaixo nos comentários. Vocês acham que a contratação do Malcom seria bom? Ajudaria o Corinthians no ano de 2025? Deixa aí embaixo nos comentários. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Muito obrigado e até as próximas notícias.